aí, pessoal, bem-vindos ao Mente Reflexiva, onde eu explico conceitos da psicologia de forma leve, prática e direta. E hoje, pelo título do episódio, eu quero falar sobre vergonha, que é uma emoção até que eu me conecto muito com ela, até pelo meu passado, pela minha infância, eu era uma criança com muita vergonha, e eu quero trazer aqui uma outra reflexão sobre a vergonha, né? Mais do que eu vejo aí pela internet. Eu tava assistindo uma palestra de uma das abordagens que eu uso dentro da minha clínica, dos meus atendimentos psicológicos como psicóloga, que eu sou formada na terapia baseada na compaixão, né? E eu tava assistindo uma aula sobre a neurobiologia da compaixão. Se você estiver meio que se perguntando assim, o que é terapia baseada na compaixão? É uma abordagem dentro da psicologia. Eu não vou me aprofundar nisso hoje, porque o foco do episódio não é esse. Então, se vocês quiserem, eu posso até fazer um episódio sobre isso. É só vocês deixarem aqui nos comentários. E aí, a compaixão, mais ou menos, ela... Como eu posso definir ela, né? De acordo com o teórico que criou ela, que é o Paul Gilbert, ele fala que é meio que uma sensibilidade que a gente vai ter com o nosso próprio sofrimento e do outro. E junto disso, a gente vai tentar meio que aliviar e prevenir o sofrimento. Então, existe uma sensibilidade, sim, ao sofrimento humano nessa abordagem. E uma coisa que eu gosto muito dentro dessa abordagem é que se trabalha muito o diálogo interno que a gente tem, né? Muito... Principalmente a autocrítica, quando a gente se critica muito, quando a gente fica falando que a gente é inútil, a gente não serve pra nada, a gente nunca faz nada certo, quando a gente fica ali, né, meio que se chicoteando. E aí eu tava assistindo uma palestra dentro dessa abordagem, né? Infelizmente essa palestra é em inglês, eu vou deixar ela aqui na descrição do episódio, mas infelizmente não tem tradução, vai ter que ser toda em inglês, sem a legenda. E eu recomendo mais para psicólogos. Quem é curioso e quiser conhecer um pouco mais a abordagem, sinta-se à vontade, fica o convite, mas eu acho que vai ficar algo muito teórico. E eu acho que vocês vão se beneficiar mais do recorte que eu vou trazer do que, de fato, assistir a palestra. E a palestrante, né, que é a Juliane Taylor-Shore, que eu acho que ela traz de uma forma muito interessante a vergonha que eu queria trazer pra vocês aqui hoje, que a vergonha, ela também pode ser uma proteção da gente, né? A gente também pode ser grato e até, de certa forma, se orgulhar um pouco da nossa vergonha, né? Muitas vezes a gente se critica muito por ter tomado algumas atitudes ou algumas ações, ou ter se comportado de alguma forma, ou se sentir inadequado, sabe? Quando a gente pensa, se comporta de um jeito que a gente pensa, poxa, o que será que os outros estão pensando da gente? E muitas vezes sentir vergonha em algumas situações, principalmente em situações traumáticas, situações que a gente tá totalmente fora de controle, é um mecanismo de proteção no nosso corpo. E como é que eu vou explicar isso pra vocês, né? A vergonha, normalmente, ela aparece porque existem normas sociais, né? Nós vivemos em sociedade, ninguém, eu acredito que esteja ouvindo esse podcast viva isolado. E nós somos seres sociais, assim, nós precisamos viver em sociedade, né? Um ser humano numa ilha deserta e 20 seres humanos numa ilha deserta, quem tem mais chance de sobrevivência, né? 20 seres humanos. Então, nós temos uma necessidade de estar em grupo. E os grupos, eles vão ter normas, vão ter padrões, vão ter coisas que as pessoas esperam que você faça, coisas que as pessoas não esperam que você faça, que vai fugir dos padrões. Porque eu tô dizendo que é padrão, não tô dizendo que é certo ou errado. Tô dizendo que as pessoas têm padrões, as coisas são feitas repetitivamente. E muitas vezes a gente sai desses padrões. A gente faz algo que talvez não é o que todo mundo tá fazendo. Vamos botar assim, tá todo mundo usando uma calça vermelha e aí eu uso uma azul. Aí eu fugi do padrão. Eu posso até sentir vergonha na minha calça azul, né? Pensa quando a gente é adolescente, né? Que mico não seria a gente tá usando uma roupa diferente enquanto tá todo mundo usando a mesma roupa, não é à toa que quando eu penso assim, quando a gente é mais novo, a gente tem mais necessidade de fazer parte. Apesar dessa necessidade de fazer parte estar durante toda a nossa vida, tá? Se você é diferentão achando que você não quer fazer parte do bando, é da nossa espécie. A gente quer fazer parte, mas a gente tem que ver em que grau isso comanda a nossa vida. E aí a gente acaba sentindo vergonha quando a gente foge um pouco desse padrão, né? Então a vergonha, ela é uma emoção que tá aqui pra mostrar que a gente conhece as normas sociais e a gente fez uma avaliação negativa da gente, né? Como se a gente tivesse em desvantagem, menos valia naquela situação que a gente tá inserido. E até a gente sente vergonha quando a gente acha que a gente fez algo de errado, ou nos sentimos julgados, ou acham que vão zombar da gente. Então a vergonha tem esse senso, assim, de mudar o nosso comportamento, algumas vezes de corrigir o nosso comportamento pra pertencer, né? E o que acontece quando a gente vive situações traumáticas, situações difíceis na nossa vida, né? A gente vai estar participando de um ambiente mais disfuncional, de um ambiente mais adoecido, né? Então, muitas vezes, uma forma que o nosso cérebro consegue encontrar para organizar situações traumáticas na nossa vida é sentindo vergonha para retomar o controle. E agora eu vou explicar o que isso tudo significa. Porque se você tá vivendo uma situação difícil na sua vida e você não tem muito controle sobre ela, você não tem muito o que você possa fazer para agir, você pode viver o caos ou você pode sentir vergonha
numa tentativa de tomada de controle. Se você é uma pessoa meio envergonhada, chuto dizer que você pode ter passado por vários traumas na sua vida, situações traumáticas, situações que foram difíceis, situações que te marcaram negativamente de alguma forma. E para você se organizar psicologicamente, você assume a responsabilidade do contexto abusivo e caótico, porque senão você vai ficar ali exposto a várias situações horríveis que acontecem com você todos os dias e só vivendo esse caos, vivendo essa confusão mental. Eu não sei se vocês viveram, assim, uma confusão mental que parece que você nem consegue pensar direito, sabe? Não é uma linha reta, você nunca sabe por onde começar, o que tá acontecendo, você não sabe nem nomear. E é muito difícil viver uma confusão mental. Então, a vergonha, ela tá um pouco pra criar estrutura em cima disso, né? Então, eu sinto vergonha por causa que isso daqui está acontecendo. Vou trazer exemplos, né? Vou pra parte um pouco mais prática. Imagine que você é uma criança que tem um sobrepeso e você sofre bullying na escola. Você não tem como controlar o que os seus colegas vão falar sobre você, você muitas vezes não tem tanto ainda controle ou consciência sobre o seu corpo e o seu peso, e você não se sente aceito, você não se sente amado, e você começa a sentir vergonha, por exemplo, do seu sobrepeso. Que não era uma questão, talvez, pra você, mas passa a ser uma questão a partir do momento que você tá com pessoas, cercado de pessoas que não têm sobrepeso e você tem. E aí você passa a sentir vergonha de si mesmo. Num sentido de, então deixa eu tentar me controlar, deixa eu tentar mudar quem eu sou, dado que eu não consigo mudar o que as outras pessoas vão fazer comigo, como as outras pessoas vão me tratar. Então a vergonha entra num lugar pra tentar te proteger, pra tentar arranjar sentido pra tudo isso que tá acontecendo. Nessa situação que eu trouxe, é errado o que tá acontecendo com essa pessoa que tá sofrendo bullying. É difícil entender que a gente não é aceito por quem a gente é, ou que a gente não tá recebendo acolhimento, e que as pessoas vão pensar coisas negativas da gente. Então, é uma situação traumática por si só. E a vergonha tá ali um pouco pra estruturar tudo isso, porque já que o controle não tá do externo, o controle vai vir pro interno. E muitas vezes vem com muita crítica, né, que a terapia focada na compaixão traz de, meu Deus, eu não consigo emagrecer, e eu não consigo ser essa pessoa, e eu não consigo ter corpo tal. E é um pouco difícil, né, muitas vezes a gente olhar que muitas vezes o ambiente foi injusto com a gente. E a vergonha, ela dá esse empoderamento, né, principalmente quando a gente é criança, a gente ainda não entende muito bem o que é que tá acontecendo, ou quando a gente é adolescente, tem algumas complexidades que a gente só não vai entender porque os outros estão tratando a gente da maneira que estão tratando, ou estão agindo da maneira que estão tratando. Tô falando de infância e adolescência, mas a gente também pode ter essa dificuldade como adulto de lidar com algumas pessoas. Então, a gente assumir a responsabilidade, muitas vezes, pelo que os outros estão fazendo, é uma forma da gente se estruturar. E a vergonha vem nesse enquadramento, né, do que seria adequado ou não que a gente analisa daquela situação. Então, para pessoas que viveram momentos muito difíceis, assim, e sentiram vergonha ou sentem vergonha de si, é uma forma de proteção. Só que a partir do momento que a gente entra em contato com isso, que a gente reconhece que a nossa vergonha tá ali pra nos proteger, a nossa vergonha tá ali pra nos proteger do quê, né? E aí, quando a gente começa a entender esse mecanismo de defesa, é que é o pulo do gato que a gente vai entrar em contato com outras emoções que, obviamente, a gente tem que analisar. Numa terapia, o que é que a vergonha tá encobrindo? Porque nesse exemplo que eu trouxe, por exemplo, do bullying, talvez você possa ter uma infância que você se reprimiu muito, que você não conseguiu ser autêntico, porque você estava sempre se preocupado em se encaixar. E aí você talvez vai entrar em contato, talvez, com um luto de algo que você não conseguiu viver, de uma infância feliz que você gostaria de ter tido, de relações que não foram nutritivas ou não foram respeitosas com você, e é muito triste viver tudo isso. Então, pode ter uma tristeza, pode ter um luto, pode ter até uma raiva. Então, a vergonha tá ali, talvez pra nos proteger. Mas proteger do quê? E o que tem por trás de tudo isso? Então, de certa forma, a gente pode ser grato muitas vezes pelos nossos mecanismos de defesa. Eles nem sempre são os mais agradáveis de sentir, nem sempre talvez seja as melhores soluções que a gente pensa, né? Mas, de certa forma, tá todo mundo tentando lidar com o que tá vivendo. Então, eu acho que a vergonha, pra mim, foi muito importante de ouvir que ela não precisa ser só uma emoção que a gente tem que afastar ou que a gente não pode sentir, mas a vergonha, ela também tá ali pra proteger a gente. E proteger a gente em situações que a gente tava vulnerável, não tinha ninguém pra defender. E a gente teve que se defender, a gente teve que se organizar, a gente teve que se empoderar de tudo ali que tava acontecendo pra gente conseguir passar por esses momentos. Então, se esse conteúdo fez sentido aqui pra você, comenta um emoji de um macaquinho. Sabe aquele macaquinho que coloca as duas mãos no olho? Eu acho que ele, pra mim, simboliza um pouquinho de vergonha. Então, vocês podem comentar aqui se vocês se identificaram de alguma forma. E também vou fazer um convite pra vocês compartilharem esse episódio com alguém que você acha que passa por problemas com vergonha, ou alguém que quer ressignificar a sua relação com a vergonha. Porque algumas vezes não é sobre a gente não passar pelo que a gente passou, mas a gente entender o porquê e dar novas histórias e novas versões
passos pro que foi difícil lá atrás. E se vocês quiserem acompanhar o conteúdo aqui do podcast nas outras redes sociais, vocês podem procurar por @reflexivacast. E também vocês podem me achar no meu perfil pessoal, no @AnaTeresaCavalcante. Então tudo vai estar aqui na descrição do episódio, junto com o convite para, se você quiser aprofundar no assunto, entender de onde eu tirei essa ideia desse episódio, vai estar aqui a palestra que eu vi online para gerar esse conteúdo e esse tema, tá bem? Então um beijo, pessoal!